Vamos lá. Bom, pessoal, então eu expliquei na aula anterior que o imperialismo ele foi uma das sementes da Primeira Guerra Mundial, tá bom? Por conta da disputa entre essas potências europeias por novos mercados consumidores dos seus produtos industrializados e fornecedores de matéria-prima, tá bom? A África ela foi formalmente dividida entre os países europeus na Conferência de Berlim de 1885 e a Ásia, em algumas regiões ela foi conquistada, em outras regiões, esse aqui é o Davi, que apareceu um pouquinho, em outras regiões ela sofreu um imperialismo econômico, tá bom? Como, por exemplo, na China, tá? E, como eu tinha dito, a Europa, no século XX, ela vai sofrer as consequências de vários acontecimentos do século XIX. Ou seja, a Primeira Guerra Mundial, ela vai ter início por conta de questões ou não resolvidas no século XIX ou mal resolvidas no século XIX. O problema do imperialismo, da conquista. Calma, eu estou dando aula. Da conquista territorial é que o mundo é grande, mas não dá para dividir para todo mundo. Então a gente vai ver que essa é uma questão, tá bom? Então esse mapa aí que a gente está vendo é o mapa da Europa antes da Primeira Guerra Mundial. Então repare, eu quero que vocês prestem atenção aqui. Nós estamos falando de uma Europa com países de um território razoavelmente grande, não é? Então, quem são os principais personagens da Primeira Guerra Mundial? Para a gente já localizar geograficamente. Nós temos do mesmo lado, na chamada Tríplice Entente, nós temos a Inglaterra e a França, aqui do lado esquerdo, não é? Vizinhas aqui. E nós temos também o Império Russo, tá bom? Lá do lado direito. E nós temos no meio essas três nações, esses três países que eu expliquei para vocês, Inglaterra, França e o Império Russo, elas são potências antigas, são potências mais velhas, tá bom? Mais velhas do ponto de vista da formação territorial, da formação histórica, tá bom? Formação de império, tá bom? A França e a Inglaterra já são países industrializados, já são países em que há uma democracia liberal, tal qual a gente entende hoje, tá bom? Poder de votar, de decidir os destinos das nações, da nação e assim por diante, né? Em alguns lugares as mulheres podem, não podem votar, mas nesse momento da história são questões menos relevantes, tá bom? No Império Russo, ainda é um regime autoritário. Nós estamos falando do Império Russo em 1914, um império que ele ainda é muito parecido com uma monarquia absolutista, ainda que já tenha dado passos adiante em 1914, já tenha dado passos adiante no que diz respeito a uma maior participação da população, ela é ainda muito ilusória, muito mais teórica do que prática, tá bom? Como eu disse, França e Inglaterra já são potências industriais. Rússia não. Rússia é o famoso gigante com pé de barro. Não é à toa que na aula passada a gente viu que o Japão, pequenininho, entrou em guerra com a Rússia e venceu. Porque o Japão se industrializou. Tá bom? Essas são as três potências velhas. Quais são as três potências novas? Tá bom? O Império Austro-Húngaro, vocês estão vendo aí, que é um império do ponto de vista geográfico extenso, tá bom? É um regime autoritário, entretanto tem uma constituição ali também pro forma, né? Só para dizer que tem ali. O Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, ele não é um império industrial.
também é um gigante com pé de barro. Tá bom? O Império Alemão é um gigante industrializado. Já é a segunda maior potência do mundo. Muito forte. E está correndo atrás da Inglaterra para tomar o posto dela, digamos assim, de maior potência mundial. Tá bom? Mas é um regime autoritário, porém com constituição também. Tá? E a Itália também é um país que surge, é um regime também monárquico, porém autoritário com constituição. A Alemanha e a Itália, tal qual vocês estão vendo aí no mapa, elas surgem respectivamente, a Alemanha no ano de 1871, Itália no ano de 1870. São países de formação geográfica nova. Então, o que acontece? Quando esses novos vizinhos surgem, Inglaterra, França e o Império Russo se incomodam. Por quê? Eles são os poderosos velhos. O Império Austro-Húngaro é razoavelmente poderoso. Mas o Império Austro-Húngaro ele guarda com a Alemanha uma certa proximidade, porque austríacos são de cultura germânica, húngaros não. Os italianos, eles também vão incomodar os seus vizinhos. Então, reparem, pessoal, esses novos personagens que surgem no século XIX, olha lá as sementinhas que eu falei para vocês, eles surgem gerando desconforto entre os seus vizinhos. Uma metáfora muito simples para vocês entenderem é o seguinte, é que se a gente colocar dentro de uma grande jaula, que é a Europa, cachorros mais fortes e cachorros mais fracos, a tendência é que os mais fortes dominem os mais fracos, né? A questão é, se fosse possível fazer isso, juntar um monte de cachorro fraco e tornar em um só cachorro grande, aí você desregula as relações de poder ali dentro. Porque não são só mais 3, 4 cachorros fortes. São 5, 6, 7. Os antigos estão naquela, opa, eu ainda estou mandando. Os mais novos estão numa dessa, opa, eu não quero obedecer. Então, isso gera tensão. Tá bom? A palavra é essa, tensão. Então, isso deixa o pessoal incomodado. Tá bom? É para esse mapa que eu quero que vocês olhem, porque no início da guerra, a Europa é uma coisa. No final da guerra, a Europa é outra. É outra coisa. As fronteiras vão ser redesenhadas. E vocês vão reparar aí que vão ser bem redesenhadas. Tá bom? Então, vamos lá. Esse é o cenário político, territorial, pré-guerra. Agora eu vou apresentar para vocês quais são as tensões pré-Primeira Guerra Mundial. Para isso, pessoal, eu vou voltar aqui um pouquinho no mapa, vou explicar para vocês. O Império Austro-Húngaro, ele vai dominar uma região chamada Iugoslávia. Está ali do ladinho da Sérvia, vocês não estão vendo porque o mapa ele já engoliu. Essa região aqui, deixa eu mostrar para vocês, ver se eu consigo fazer uma anotação. Aqui, ó. Vou colocar aqui, em vermelho. Essa região aqui, ó, que eu coloquei dentro desse círculo, é a região dos Balcãs. Balcãs hoje está Sérvia, Montenegro, Albânia, Bulgária, Romênia, Grécia, Iugoslávia, tem um monte de países ali. E esses países, eles têm culturas muito específicas, tá bom? E essas culturas muito específicas, elas estão convivendo com vizinhos que querem dominá-las. O que é isso? Você está vendo que dentro desse círculo aí, nesse momento, nós temos o Império Austro-Húngaro, nós temos Montenegro, Albânia, Sérvia, Bulgária e Romênia, tá bom?
Quem é que quer dominar essa região? Sérvia. Quer montar a grande Sérvia porque quer que todos os sérvios tenham o mesmo país. Mas tem sérvio espalhado pela Bulgária, pela Romênia, pela Albânia, por Montenegro e dentro do Império Austro-Húngaro. A conclusão que a gente chega é o seguinte: para a Sérvia montar a grande Sérvia, ela vai ter que tomar território dos vizinhos. Combinamos, né? Combinemos. Ninguém quer perder território. Problema 1. Problema 2. O Império Austro-Húngaro, né, formado por austríacos que dominaram os húngaros, então já tem um problema aí. Austríaco dominando o húngaro. Os húngaros já não gostam tanto disso. Mas os austríacos, eles também dominaram a Iugoslávia, que é formada por povos de origem eslava. E os eslavos não gostam de húngaros e não gostam de austríacos. A Sérvia quer se colocar como grande protetora dos povos eslavos, tá bom? Aí a gente já tem dois problemas. A Sérvia quer formar a grande Sérvia e quer ser a protetora dos povos eslavos. O Império Austro-Húngaro quer conquistar os seus vizinhos porque ele quer ficar mais forte em termos territoriais. Problema 2. Dá para encaixar mais um problema aí? Dá mais dois aí. No Império Russo, os russos também são eslavos. E o que os russos dizem? Opa, nós russos, nós somos os protetores dos povos eslavos. Mas a professora Sérvia falou a mesma coisa. Os russos também. Então, dentro desse círculozinho, de novo, vamos voltar aqui. Nós temos a Sérvia querendo mandar, o Império Austro-Húngaro, o Império Russo querendo mandar, tá bom? Vamos encaixar mais um probleminha ali. Olha o Império Turco aqui no cantinho direito embaixo, tá? O Império Turco também está de olho nessa região. Mas, professor, os caras são turcos, não tem nada. E aí? Os caras querem dominar essa região. Por quê? Quanto mais território, mais interessante para qualquer nação nesse momento da história. Então, reparem, pessoal, com esse cenário, de forma muito simples, eu pintei para vocês o óbvio. Vocês têm meia chance para adivinhar onde vai estourar a Primeira Guerra Mundial. É claro que é nos Balcãs, tá bom? Essa é a região mais tensa da Europa. Mais tensa. Como é que começa a Primeira Guerra Mundial? O herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, o Francisco Ferdinando, quando eles, Império Austro-Húngaro, depois deles conquistarem a Bósnia e Herzegovina, não aparece aí porque ela está ali um pouquinho acima do Montenegro, né? Esse mapa ele já é um mapa da conquista. O que o Francisco Ferdinando vai fazer? Ele vai até Sarajevo, capital da Bósnia e Herzegovina, né? Os bósnios e os herzegovinos são eslavos, eles detestam os germânicos, tá bom? Os austríacos são germânicos, são de cultura alemã, tá? E o Francisco Ferdinando, ele chega e vai até Sarajevo, todo pimpão, desfilar num carro no meio da capital, como quem diz, olha só, pessoal, aqui está o seu futuro rei. Não deu outra. Uma organização ultranacionalista dos Balcãs deu um tiro na criatura. Ele morreu, óbvio. Ele e a esposa. E aí surge um problema. Essa é uma região tensa, né, professor? Acabei de explicar para vocês. Quem é que está de olho nessa região? Os sérvios, os austríacos, os russos e os turcos, né? 4 países estão de olho querendo dominar a região. A pergunta que a gente deve fazer é o seguinte: e essa galera aí, professor, eles querem ser dominados
por austríacos, sérvios, russos ou turcos? A resposta é, eles não querem ser dominados por ninguém. Reparem o barril de pólvora. O estopim da Primeira Guerra Mundial é o assassinato do Francisco Ferdinando, o herdeiro do Império Austro-Húngaro. Tá bom? Esse é o estopim. Esse é o início. Esse é o fósforo riscado no meio de um barril de pólvora. É claro que vai explodir, tá bom? Mas eu já expliquei para vocês o início da guerra. Eu quero que vocês entendam o porquê da gente ter chegado a esse estopim. Por que assassinaram o Francisco Ferdinando, dando início à Primeira Guerra Mundial, tá bom? Por isso que eu voltei no mapa. É muito importante que vocês entendam a questão do mapa aqui, pessoal. A questão geográfica nessa nossa aula da geopolítica, ela é indispensável para a gente entender, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu limpar aqui esse círculo, tá? E a gente continua. Vamos lá. Choques entre as grandes potências. Primeiro, Kid Khalifa, depois você fala, tá bom? Primeiro você coloca o seu nome aí para eu saber quem é você, tá? Aí depois eu deixo você falar no finalzinho, tá? Então você manda a mensagem pelo bate-papo se for urgente. Se não for urgente, você espera. Pessoal, choque interimperialista, ou seja, entre as potências imperiais. A Inglaterra está em choque, está em tensão com a Alemanha. Por quê? Eu já dei uma pista há pouco tempo atrás. A Inglaterra é a maior potência política e industrial do mundo. E a segunda é a Alemanha. Então, a Alemanha está correndo ali por fora com um objetivo muito simples. Ela quer se tornar mais poderosa do que a Inglaterra. Só que, gente, a gente viu o mapa do imperialismo na aula anterior. A Inglaterra tem colônia a balde. Tem muita colônia. Então, ela é muito forte economicamente. Ela é muito forte militarmente. A Alemanha, ela se unificou com um discurso militarista. E ela continuou se militarizando. Na cabeça dos alemães, tanto quanto na dos ingleses e dos outros personagens envolvidos aqui, o pessoal já sabia que ia estourar uma guerra mais cedo ou mais tarde na Europa. Não é à toa que esse período, a gente vai ver, é chamada de paz armada. Paz armada por quê? Você está aí na sua, eu estou aqui na minha. A gente está não em conflito aberto, né? Mas a gente está se estranhando. Se a gente já sabe que vai ter guerra, o que a gente faz? Eu compro arma, você compra arma. Eu compro arma, você compra arma. A gente vai se armar até os dentes. Por quê? Eu penso o seguinte, bom, se eu estiver muito bem armado, eu consigo derrotar o meu inimigo, né? Eu, Inglaterra, penso isso. Bom, a Alemanha pensa exatamente da mesma forma. Está todo mundo se armando até os dentes, como eu disse. Tá bom? A França e a Alemanha já estão se estranhando há muito tempo. Eu vou voltar mais uma vez no mapa, tá? Mapa hoje, essa aula a gente vai voltar muito. Aqui, nesse desenhozinho que eu vou fazer para vocês aqui, essa região aqui, ó, é a região da Alsácia e Lorena. Vocês estão vendo ali do lado escrito, na região verde. Essa região, pessoal, ela pertencia, até o ano de 1871, ela pertencia à França. É uma região rica em produção de minério, carvão, matéria-prima para a indústria. E o Império Alemão, estava de olho. O que o Império Alemão fez, professor? Entrou em guerra com a França e sacudiu a França de cabeça para baixo. E tomou esse território da França. E obrigou a França a assinar, reparem bem esse nome, o Tratado de Versalhes.
Ah, é, professor? Que tratado é esse aí? A França se comprometeu a indenizar a Alemanha. Era muito comum, pessoal, nesse momento, que os países vencedores eles impusessem condições aos vencidos. A gente falou isso na aula anterior na Guerra do Ópio, né? Quando eu venço, eu falo para o perdedor, ó, assina um negocinho aí para a gente parar de brigar. Esse negocinho para a gente parar de brigar aí, da França, entre a França e a Alemanha, foi a França perder um território, um pedaço do seu território, um pedaço rico, e pagar uma indenização. Então, os franceses não estavam nem por aqui, os franceses estavam por aqui com os alemães. Ódio mortal dos alemães. Daí, o nosso segundo choque imperialista. A França estava doida para dar o troco na Alemanha. Beleza. Só que a Rússia, ela também estava em choque com a Alemanha. Vamos voltar no mapa? Por quê? Pessoal, mais uma vezinha aqui. Essa região aqui, ó, eu já vou explicar para vocês. Ela é uma região muito tensa, por quê? Porque é uma região que tem povos germânicos, que tem povos eslavos, que tem povos húngaros, que tem povos de origem russa. Aí tem uma galera diferente. E o Império Alemão, ele é um império que domina outros povos que não alemães, tá bom? O Império Austro-Húngaro é um império que domina outros povos que não austríacos ou húngaros. O Império Russo é um império que domina povos não eslavos, tá bom? E essa região é a região da confusão. Por quê? Todo mundo quer mandar, ninguém quer obedecer. Porque os povos dominados tão poucos estão gostando também, né? Então, essa é uma região, pessoal, muito tensa. Então, o Império Russo, por causa dessa região, ele vai se bicar com o Império Alemão e vai se bicar com o Império Austro-Húngaro. Tá bom? É uma região extremamente tensa, tá? Essa tensão vai fazer com que, nesse momento da história, essas três potências elas se encontrem em posições muitas vezes opostas, tá bom? A gente já vai falar um pouquinho do sistema de alianças e vocês vão entender esse sistema de alianças, tá? Então, já falei do problema da Rússia com a Alemanha, do problema da Áustria-Hungria com a Rússia. Agora eu vou falar do problema da Áustria-Hungria com a Sérvia e com a Itália, tá bom? Voltemos mais uma vez no mapa, tá bom? Fiquem tranquilos, pessoal. Essa primeira aula aqui é só mapa. Olha aqui, ó. Vamos lá de novo para o nosso desenho. Como eu já tinha dito um pouquinho antes, essa região aqui, ó, ela é tensa, né? Tensa. Lembra que eu expliquei para vocês? A Áustria, ela quer dominar o máximo que ela puder, a Áustria-Hungria. E a Sérvia, ela quer formar a chamada Grande Sérvia, um país na região ali dos Balcãs, que é essa região aí da Europa, tá bom? Para todos os povos eslavos, tá bom? Vocês já vão entender essa questão de povos eslavos e germânicos, já vou explicar para vocês, tá bom? Por enquanto eu estou só falando o nome, mas depois eu vou explicar, fiquem tranquilos. Então a Sérvia quer montar um país ali. Para ela montar um país aí, ela vai ter que necessariamente tomar um pedaço do território da Áustria. Austríacos não querem. Os austríacos sabem que os sérvios querem montar um país aí. Então fica aquela tensão, né? Aquela coisa da briga. Fica um esperando o outro agir, tá bom?
Ponto 1. Outro ponto importante. Essa região aqui, ó. Essa região, prestem muito bem atenção, chama-se a Itália Irredenta. O que é Itália Irredenta? Pessoal, é o seguinte, a Itália, quando se formou também no século XIX, ela se tornou uma potência significativa na região. E a Itália, o que hoje a gente chama de Itália, na verdade, eram dezenas de pequenos reinos. Né? Se não estou enganado, dezenas, acho que uns 15 ou 16, algo do tipo, não estou muito bem lembrado desse momento. Depois eu vejo essa informação. Eram uns tantos países. Mas o que eles tinham em comum, professor? Todo mundo falava italiano. Então, um reino do norte, chamado Piemonte e Sardenha, falou, quer saber? Vamos pegar todo mundo que fala italiano e vamos colocar todo mundo no mesmo saco chamado Itália. Beleza. Eles conseguiram uma parte significativa desse povo italiano, que falava italiano. Só que ainda ficaram partes de território ocupados por italianos que não estavam dentro do território da Itália. Olha, você vai à Suíça, hoje o pessoal no sul da Suíça fala italiano, no norte fala alemão, não é? No oeste fala francês. E lá está resolvida, a questão está resolvida. Só que, nesse momento, o povo deixa a Suíça tranquila, ninguém fala com a Suíça. Só que os italianos eles estão de olho em um território que pertence aos austríacos. Tá bom? Olha só que salada que é o Império Austro-Húngaro. Tem italiano, tem alemão, tem húngaro, tem eslavo, tem sérvio, tem polonês, tem de tudo. Esse é um império que é uma confusão aí dentro. Então, a Itália ela não está se bicando muito bem com o Império Austro-Húngaro, tá bom? Então, isso é um motivo de uma tensão entre eles, entre esses sujeitos. A Itália quer um pedaço do território do Império Austro-Húngaro e, obviamente, o Império Austro-Húngaro não quer dar esse pedaço de território, tá bom? Então, esse, pessoal, opa, deixa eu limpar aqui, esse é o cenário posto. Esse é o primeiro barril de pólvora, digamos assim, que está no chão da Europa. Tá? Nós ainda temos um pouquinho mais de pólvora para jogar, tá bom, pessoal? Eu vou